Hoje traremos para vocês o vácuo na liderança de direita no Brasil. Começa agora, JBR News. Esse conteúdo de hoje a gente traz para vocês algo que chama atenção aqui em Brasília, né, Rodolfo? Que é justamente o vácuo no poder. Porque a gente já aprendeu há muito tempo que não existe espaço vago no poder. E a última liderança, inclusive presidencial, que é o senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, foi para os Estados Unidos e até hoje não voltou. Mas ontem, a sua esposa, ou ex-primeira-dama do Brasil, Michele, desceu no aeroporto de Brasília, um tanto quanto escondida, um pouco disfarçada, mas foi reconhecida e já pode ser um prenúncio do retorno do ex-presidente. O que acontece, Rodolfo, é Bolsonaro voltando para o Brasil. Será ou não que haverá uma liderança de fato na direita? Porque o maior partido do Brasil, que é o PL, já está batendo cabeças entre alas que pretendem ficar com o governo Lula, uma ala que não sabe o que faz e uma ala que defende o bolsonarismo raiz. E aí, Rodolfo? Então, o Bolsonaro tem gerado aí uma série de angústias ali dentro do PL e nessa extrema-direita sobre para onde as coisas vão e o que vai ser feito. Porque, enfim, ontem, como você estava mesmo falando, ontem desembarcou no Brasil a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sozinha. O Bolsonaro, pelas informações que se tem, pediu ao ex-lutador de MMA José Aldo, que é o dono da casa onde ele está hospedado, lá na Flórida, né, lá nos Estados Unidos, para ficar na casa mais uns dias. E aí, então, tem toda uma discussão, porque parece que existe uma ala mais próxima do Bolsonaro, a ala mais à direita, aconselhando o Bolsonaro a tentar estender essa presença nos Estados Unidos por mais tempo, porque tem medo que o Bolsonaro, chegando aqui, seja preso. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, está dizendo a ele que esse risco não existe, que não existe nenhuma situação concreta que pudesse levar a essa situação, que isso é mais paranoia, e que precisa ter o Bolsonaro aqui de volta para o Bolsonaro ser o líder dessa direita, porque não existiria uma outra referência como ele. O Valdemar deu uma entrevista para o jornal O Globo, onde ele disse assim, não, eu preciso do cara aqui, porque essa turma de direita só escuta ele, não escuta a mim, e é um problema, tal, parará. E o interessante, quando você fala isso, Rodolfo, com relação ao comentário do Valdemar Costa Neto, que sabe muito de política, inclusive de governos, e trata de Jair Bolsonaro como uma necessidade de retorno até para posicionar esses integrantes do PL, é muito interessante quando a gente vê alguns integrantes dessa chamada direita e que foram eleitos, como o próprio Rogério Marinho, que agora é candidato na disputa ao Senado, e o próprio ex-vice-presidente Hamilton Mourão, eles tentam chegar nesse ponto de liderança, mas eles não têm o mesmo respaldo dos seguidores que o Bolsonaro tem. Eles não têm eles o carisma, se lançam, né, mas não conseguem ter o carisma. Portanto, de fato, ou o Bolsonaro volta para comandar esse espectro de eleitores que ficou no Brasil, ou realmente a gente não sabe onde essa turma vai ficar. Exatamente, porque você tem uma parcela de direita no país, uma parcela até de extrema direita, isso daí ficou claro. Bolsonaro representa essas pessoas, essas pessoas ficam meio órfãs de líder, porque na verdade, Alexandre, é bom que a gente deixe isso claro. O Brasil tem hoje dois líderes de massas, né? Quer dizer, líderes de massas, pessoas, né, que têm seguidores, né? Lula, pelo lado da esquerda, e Bolsonaro, pelo lado da direita. E é importante a gente ressalvar, vamos sempre lembrar que foi uma eleição apertadíssima, que terminou com apenas 2 milhões, cerca de 2 milhões de votos de diferença. Portanto, nós estamos falando com dois líderes que tem pelo menos 58 milhões de seguidores e o outro 60 milhões. Não é pouca coisa, Rodolfo. Exatamente, mas um desses líderes prefere ficar abrigado lá naquela casa que tem um quarto de Minions lá nos Estados Unidos e não volta para cá e deixa a turma toda ligada a ele muito agoniada com isso.
Rodolfo, nas sextas-feiras, sempre com muito bom humor. É que a gente chega ao final deste nosso conteúdo, agradecendo a sua audiência durante toda essa semana e já lhe convidando para estar conosco na próxima semana, já que será uma eleição de Câmara e do Senado que promete muita agitação em Brasília, Rodolfo. É isso aí, um bom fim de semana para vocês. Semana que vem a gente certamente vai ter uma semana agitada com o retorno do Congresso e a eleição das mesas. Até a semana que vem.